Bom dia, bom dia, bom dia. Este é o dia que o Senhor fez para nós, então nós vamos nos alegrar nesse dia. Mais uma semana começando, glória a Deus por isso, porque o Senhor nos dá oportunidades novas todos os dias, né? Todas as semanas é uma oportunidade de recomeçar, todos os dias é uma oportunidade de fazer diferente. E o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele nos dá nessa manhã uma nova chance, uma nova oportunidade de fazer mais uma vez a diferença. É muito bom termos diante do Senhor essas oportunidades, né? Onde nós podemos, para a glória de Deus, ser melhor do que nós fomos ontem. Acho que essa é a nossa meta, a meta que deve seguir os nossos corações, né? Ser melhor do que ontem, a cada dia buscar ser melhor, a cada dia aperfeiçoar. Então, glória a Deus por isso, porque o Senhor tem nos dado essa graça de sermos melhores a cada dia, a cada manhã, recebendo do Senhor o orvalho. E o orvalho, ele faz isso, né? Ele nutre, ele faz crescer, ele faz florescer. E é isso que o Senhor tem feito conosco. Bom dia, Solzinha, tudo bem? Espero que você esteja bem, tenha tido um ótimo final de semana. Bom dia, Amandinha. Deus abençoe a sua vida de maneira abundante e nos dê uma semana de vitória. Amém? Vamos orar? Vamos colocar diante do Senhor as nossas petições. Deixa eu abaixar um pouco. Vamos colocar diante do Senhor as nossas petições, as nossas necessidades, sabendo que Ele tem cuidado de nós. Amém? Pai querido, te dou graças por mais um dia que o Senhor nos permite viver. Te agradeço, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Senhor, nós te damos graça porque a cada dia que o Senhor nos permite viver é uma oportunidade nova que o Senhor nos permite, Pai, a fazermos a diferença. Então, cada dia que nós acordamos porque o Senhor nos sustentou. Então, só por isso já devemos ser gratos, Pai, porque nós recebemos o favor do Senhor. E somos gratos também porque hoje é um dia que o Senhor me dá a chance de fazer algo diferente. Hoje é o dia que o Senhor me dá a chance de aplicar, Senhor, na minha vida aquilo que o Senhor tem me ensinado. Então, cada dia que nós vivemos é uma oportunidade de nós testemunharmos, é uma oportunidade de nós proclamarmos através das nossas vidas aquilo que o Senhor tem feito por nós. Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir força, eu quero te pedir ânimo, eu quero te pedir graça, eu quero te pedir sabedoria, eu quero te pedir discernimento, porque é isso que nós precisamos para ser bem-sucedidos em tudo aquilo que o Senhor colocar em nossas mãos. Senhor, eu quero te pedir, Pai amado, o renovo para a vida das minhas irmãs. Senhor, segunda-feira, estamos começando mais uma semana, estamos, Senhor amado, na reta final de dezembro, e eu sei, Senhor amado, que o Senhor que é bom em todo o tempo, o Senhor vai nos capacitar para que ainda neste ano, Senhor, nós possamos viver o extraordinário do Senhor dentro de nós. Senhor, que ninguém encerre esse ano com pendências espirituais, com pendências emocionais, mas que a gente possa ir ajustando as nossas vidas ao longo desses dias e viver no Senhor a abundância, viver no Senhor a transformação, viver no Senhor a cura, viver no Senhor o renovo, Pai, o renovo para os nossos corações. Eu quero te pedir nesta manhã que o Senhor possa visitar, Pai, as famílias aqui representadas. Senhor amado, visita a família das tuas filhas, que o Senhor possa entrar, Senhor, colocar as coisas no lugar, visita os filhos, repreende as enfermidades, dá, Senhor amado, a força que eles precisam. Eu não sei quais são os dilemas que os filhos das tuas filhas têm enfrentado, mas tu sabes. Visita, Senhor amado, Pai querido, aqueles que enfrentam, Senhor amado, dores emocionais, aqueles que enfrentam ansiedade. Senhor,
depressão, síndrome do pânico. Senhor, aqueles que estão preocupados, Pai, com o seu dia de amanhã, os esposos que estão sem trabalho, que estão nervosos, famílias que não há, Senhor, união, família, Senhor, que está havendo separação a cada dia, família, Senhor, que está presa às drogas, ao álcool, que entra na sua casa, Senhor amado, a mulher estranha. Senhor, eu te peço com a tua bondade e misericórdia, entra nos lares, entra, Senhor amado, na vida dos filhos, traz, Senhor amado, um novo ânimo para as famílias. O Senhor é o Deus da família e nós cremos em Ti, Pai. A Tua palavra diz, Senhor, que nós colhemos também a herança de Abraão, e o Senhor disse para Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Então a nossa família é bendita e nós não aceitamos, Pai, nenhuma outra palavra sobre a nossa família. Eles são benditos do Senhor, são abençoados do Senhor. Nós profetizamos sobre a nossa casa, Senhor amado, a Tua bênção, a união. Senhor, nós profetizamos, Pai amado, sobre a nossa casa, a transformação do Senhor. Todo inimigo que está tentando se levantar para influenciar negativamente os casamentos, Senhor, o coração dos filhos, nós denunciamos nesta manhã em nome de Jesus e declaramos que o inimigo não tem poder. Todo o exército de Satanás que tem se levantado contra a família para deturpar, para destruir, para desconstruir, nós declaramos que não tem poder, porque o nosso Deus é o Deus da família e maior é aquele que está conosco. Pai querido, nesta oração eu libero, Senhor, a bênção do Senhor sobre os lares, aonde houver agora, Senhor amado, um celular ligado, um computador, Senhor amado, aonde essa oração está sendo ecoada nesse ambiente, que junto com a minha voz chegue a unção do Senhor, passando, Senhor amado, em cada cômodo, passando, Senhor amado, em cada pedaço desta casa. E se houver aí, Senhor, escondido algo contrário Senhor, a família, algo contrário, Senhor, a esta família, se houver algo escondido, Senhor, para trazer tormenta, tribulação, nós declaramos agora fora, em nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder, e a casa agora que estiver, Senhor, com esta live aberta, Senhor amado, a casa agora que estiver, Senhor, com o vídeo aberto, e o nome do Senhor sendo ecoado, o inimigo não vai resistir, a tormenta não vai resistir, a tristeza não vai resistir, a depressão não vai resistir, a ansiedade não vai resistir, o espírito de enfermidade não vai resistir, vai ter que bater em retirada, porque no seu nome há poder. Por isso eu declaro: Jesus, 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 o teu nome há poder. Jesus, nós clamamos pelo teu nome. Jesus, tu tens o poder de libertar. Jesus, tu tens o poder de curar. Jesus, tu tens o poder de mudar história, e é no nome de Jesus, é em nome de Jesus que nós declaramos a paz neste lar, a bênção neste lar, a mudança de história nesta vida. É em nome de Jesus que nós profetizamos uma nova condição de vida. É em nome de Jesus que nós declaramos: haja paz nesta casa, pelo poder da palavra. Senhor, foi na palavra que o Senhor criou o mundo, foi na palavra que o Senhor deu ordem para que as coisas voltassem todas para o seu lugar. Foi apenas com o poder da palavra. Então eu declaro que haja paz nesta casa. Eu declaro em nome de Jesus que haja alegria neste lar, que haja cura neste corpo, que haja prosperidade nesta família, que haja abundância nesse celeiro, que haja união sobre esta casa, que haja restauração neste casamento, que haja conversão nesta família. Eu declaro em nome de Jesus, pelo poder que há na tua palavra, Senhor, a transformação neste lar, nesta casa, nesta família, em nome de Jesus. Abençoamos a nossa semana e cremos que viveremos a diferença do Senhor nas nossas vidas. Louvado seja o teu nome. Obrigado por esse tempo de oração, e nós te bendizemos porque nós sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Aleluias. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom dia, meninas que chegaram aqui.
a Lê, Isabel, Sam. Bom dia, que Deus abençoe vocês de maneira abundante. Glória a Deus. Nós estamos hoje indo para o penúltimo salmo de peregrinação. Nós lemos todos os salmos de peregrinação. Sabe o que me alegra nas lives? São os nossos avanços, né? São os nossos avanços que me alegra muito na live. Desde que nós começamos, nós já aprendemos tanto e já lemos tantas passagens, livros, fizemos tantas séries extraordinárias, né? Onde o Senhor tem, com a palavra dele, nos abençoado. Nós lemos muitas passagens do Novo Testamento. Nos apegamos muito no início da live em Mateus, né? Nos evangelhos, aonde nos solidificando nos ensinamentos de Jesus. Nós trabalhamos uma série de sabedoria, que nós lemos o livro todo de Provérbios, lembra? Nós lemos o livro inteiro de Provérbios, nós lemos Eclesiastes também, nós lemos Neemias, né? Esther. Então nós fomos crescendo nesse período em palavras. Então nós pegamos a Bíblia e nós lemos a palavra, e isso é poderoso, porque a palavra, gente, ela tem poder. É importante que você saiba disso, que a palavra, ela tem poder. Quando o Senhor criou o mundo, ele não criou pessoas para construir o mundo. Não, eu quero que o mar fique em tal lugar, aqui, essa parte aqui vai ser terra, eu quero árvores, então eu vou criar aqui, vou pedir para os anjos fazerem. Não, não foi assim que o Senhor fez. Ele fez com o poder da palavra. Então o Senhor falava, haja, e tudo se criava. Então, quando eu quero trazer algo para minha vida que não existe, eu começo a declarar a palavra, porque ela é viva. E eu recebo muitos testemunhos, né, de pessoas que quando a gente tá, que nesse processo de peregrinação das lives, em que nós caminhamos juntos, pessoas me falando assim, Fê, como Deus me abençoou, como eu cresci, né? Como eu tô mais firme com o Senhor, como eu tô mais enraizada no Senhor. Por que que isso aconteceu? Porque em todo tempo nós focamos na palavra, e a palavra cria. A palavra, ela tem o poder de criar o que não tem. Então, se eu não tinha alegria, eu só tinha tristeza, a palavra tem poder de criar a alegria. A palavra tem poder de criar a esperança. A palavra tem o poder de criar a saúde naquele corpo que estava debilitado. Então, qualquer coisa que você quiser criar na sua vida, declare a palavra, porque a palavra chama à existência o que não existe. E isso gente, isso é poderoso. A palavra, ela é viva, né? Se você ler um livro, por melhor que seja o escritor, e nós temos muitos, né? Você pode ler o livro que for, se esse livro não estiver respaldado na palavra, aquilo que você aprendeu, ela terá prazo de validade. Eu tenho certeza que você já leu na época de escola, né? Quantos livros de literatura os professores pediram pra gente ler? Quantos livros na faculdade você leu? E aí alguém te apresenta o livro e fala assim, você já leu esse livro? Aí você fala, li, mas não sei, eu lembro vagamente. Ou às vezes você fala assim, nossa, faz tanto tempo que eu nem lembro mais. Eu gosto de ler, então eu já li muitas coisas. Às vezes eu pego o livro e falo assim, gente, o que esse livro fala mesmo? Eu nem lembro mais. Porém, a palavra, ela fica dentro de nós. A gente não esquece a palavra. A gente não se esquece da palavra. A palavra é muito interessante porque existem versículos, né? Salmos que eu aprendi na minha infância. Salmos que eu aprendi quando eu era criança e que ele me seguiu, que eu não esquecia dele. Ele me acompanhou em toda a minha vida. Tem pessoas que se apegam e se recordam de um versículo bíblico. Aquele era o versículo da minha infância e ela carrega aquela palavra dentro dela durante todos os anos. Até que, às vezes, conhece Jesus na infância, aí se afasta, aí depois volta. E aí ela fala assim, nossa, eu me afastei, mas durante todo esse período que eu me afastei, eu sempre me lembrei da palavra, de uma palavra, né? Então a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, e eu dou graças a Deus
porque durante esses meses que nós ficamos juntos, foi respaldado na palavra que nós chegamos até aqui. Dani, bom dia, muito bom ter você aqui. E hoje nós vamos ler o Salmo 133, que é o penúltimo salmo da peregrinação, que era o salmo que os judeus cantavam enquanto eles iam para o templo. Então eles levavam alguns dias caminhando, alguns deles, e sempre tinha um louvor nos lábios. Então um dos louvores era este cântico, e esse salmo foi escrito por Davi. Os salmos, ele tem diversos escritores, né? Então, Salomão escreveu salmos, Asaf escreveu salmos, Moisés escreveu um salmo, Davi escreveu bastante salmos, acho que tem outro autor que esqueci o nome, e alguns são desconhecidos. Então, esse aqui, os salmos, é uma coletânea de cânticos, né? Uma coletânea como é que fala, gente? Uma coletânea de cânticos que foi escrito ao longo de 900 anos. Então imagina, durante um período de 900 anos foram escritos cânticos, foram escritos salmos, e aí foi uma junção desses cânticos, colocaram dentro dos salmos. E o salmo, ele tem uma divisão, né? Tem salmos de louvor, tem salmos de louvor e adoração, tem salmos de ação de graça, tem os salmos de peregrinação. Então os salmos, ele é dividido em temas, né? Então é interessante você saber disso, porque quando você lê salmo, procure saber qual é eu quero ler salmos de ação de graça. Então procure, se você der um Google, você vai achar todos os salmos que faz parte do grupo de salmos de ação de graça. Então quando você vai entoar esses salmos, quando que você vai ler esses salmos, cantar esses salmos, né? Ou orar esses salmos, quando você quiser se render ao Senhor em gratidão por algo que Ele te deu. Mas também tem os salmos de lamento, de tristeza. Aí você vai ler lá para o Senhor, eu tô triste hoje, eu quero um salmo que consiga interpretar o meu sentimento. Vai estar lá também. Então os salmos é uma coletânea de cânticos, de orações em que o povo daquela época escreveu ao Senhor. E hoje nós vamos ler o 133, que ele tem muito a ver com a gente. Olha o que diz. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. Como eu falei, esse salmo, ele foi escrito por Davi. Possivelmente, segundo os historiadores, esse salmo foi escrito quando Davi assumiu o reinado de Israel. Até então, quem antecedeu ele foi Saul. Antes de Saul era o povo, né, o que legislava, né, o que administrava a nação eram os juízes. Então eram 12 tribos, cada tribo tinha suas regras, tinha o seu jeito de conduzir as coisas, e o Senhor foi levantando juízes para conseguir organizar, né, legislar sobre eles. E aí depois o povo falou que sim, tá uma confusão, cada um vai para um caminho, cada um faz uma coisa, não tá funcionando dessa forma, nós queremos um rei. E o povo começou a pedir ao Senhor que desse a eles um rei. Aí o Senhor deu Saul. Saul não foi um rei muito bom, teve alguns problemas no seu reinado. E aí depois veio e o Senhor prometeu que colocaria alguém no trono, alguém segundo o coração dele. E aí foi quando Davi assumiu. Teve um período em que Davi foi rejeitado. Toda vez que o Senhor levanta a gente para algo, você nunca terá 100% de aceitação. Então já quero dizer para você que quando o Senhor te chamar para uma missão, você não vai ter 100% de aceitação. Alguém vai aceitar e alguém vai rejeitar. Então Davi também passou por esse processo. Então não foram todos que o rejeitaram. Então ele passou por um processo até que ele passou a governar por todo Israel. E quando Davi entra para governar sobre todo Israel, a paz em Israel, a alegria, a abundância, a unidade. Todo mundo começa a servir um único Deus, porque o povo, eles estavam ali meio que
passando pela idolatria também, um servia a Deus, outro aos outros deuses, e de repente a fé do povo ela passa por um processo de unidade, todo mundo se rendendo ao Senhor. E aí Davi ele escreve esse salmo dizendo assim: agora em Israel há unidade, agora em Israel há união, agora em Israel nós caminhamos na mesma direção. Davi entendia o poder da unidade. Vamos pensar comigo que você quer prosperar na sua casa e você tem o seu marido e os seus filhos. Se cada um puxar para um lado, não, vamos prosperar, mas cada um vai fazer de um jeito, não vai prosperar. Por quê? Porque o coração de um tá voltado para uma coisa, o coração do outro tá voltado para outro, o coração do outro tá voltado para o outro. Então não vai ter crescimento. Mas se você e a sua família desejar a prosperidade e vocês se alinharem, vocês crescem mais rápido. Toda vez que há união, há crescimento. Quer ver um exemplo de união e crescimento rápido? Foi na Torre de Babel. Na Torre de Babel, eles se uniram porque eles queriam construir uma torre. E eles queriam fazer isso que essa torre chegasse até o céu. A motivação deles não era boa, mas o modo operante deles era extraordinário. Eles entraram ali com uma estratégia e todo mundo caminhando na mesma direção. E eles estavam indo muito longe, eles estavam chegando muito longe. E o Senhor desceu na terra para ver o que estava acontecendo. E aí ele viu que o modo operante era bom, que eles estavam muito unidos, porém o que movia o coração deles não era tão bom assim. E o que o Senhor fez? Ele falou assim: eu preciso atrapalhar, no sentido de modificar a língua deles. Eles estão muito alinhados. Eu preciso modificar essa linguagem para que eles não avancem, porque se eles continuarem nesse ritmo, se eles continuarem nessa unidade, eles vão fazer uma destruição na terra. Então eu preciso interromper. Olha só, Deus desce e interrompe o projeto, colocando diferentes línguas, porque eles estavam tão unidos que eles iam fazer um estrago na terra se eles continuassem daquela forma. E aí o Senhor foi e repartiu a língua. Então um falava de um jeito, outro entendia outro, um falava outro idioma, outro entendia outro. E aí aquela obra não foi para frente. Eles tiveram que interromper a Torre de Babel, porque não havia mais unidade. Toda vez que o Senhor quer fazer algo, Ele reúne um grupo de pessoas com a mesma visão. Foi assim quando os apóstolos eles oravam. No dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, pedindo a mesma coisa ao mesmo Deus, com a mesma fé, com a mesma convicção, com a mesma esperança, sem duvidar. E de repente eles estavam ali reunidos e eles foram tomados pelo Espírito Santo, eles foram revestidos pelo Espírito Santo, e a partir daquele dia eles passaram a fazer aquilo que o Senhor tinha para eles. Esse tempo de live é um tempo de unidade. É um tempo em que nós nos reunimos todas as manhãs com o mesmo pensamento, com o mesmo desejo, com a mesma unção. Por isso que você fala assim: nossa, depois que eu comecei a assistir as lives, eu sinto uma força maior. Eu não conseguia orar, agora eu consigo. Eu não conseguia ler a Bíblia, agora eu tô lendo. Eu não jejuava, agora eu jejuo. Porque nós estamos aqui na mesma direção, no mesmo pensamento. Qual é o nosso pensamento? Qual é o nosso desejo? Ser melhor para Deus. É ficar firme, é vencer as lutas. Quando nós começamos as lives, a minha fala foi: seremos um exército para vencer o exército do inimigo. E o inimigo vem contra nós com desânimo, com depressão, com problemas N, e nós iremos contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Nós vamos pegar a nossa espada e nós vamos contra eles. Então, quando nós vamos avançando, por que nós crescemos tanto esse período? Por conta da unidade. E aí Davi falou assim: agora em Israel há unidade. Agora em Israel há unidade. Sabe o que acontece quando há um grupo de pessoas unida? Acontece algo precioso. Vem sobre ele um óleo.
Esse óleo que ele está falando aqui, que Davi tá mencionando, ele está fazendo menção do óleo que era derramado na unção de sacerdote. Havia um óleo muito raro, um óleo muito valioso, um óleo muito caro, e que não era vendido na vendinha. Era um óleo específico que era usado por uma orientação de Deus apenas na unção do sacerdote. Então, quando um sacerdote ia ser ungido, era aquele óleo que era derramado. E não era uma gotinha de óleo, assim, vamos colocar um pouquinho de óleo. Não, era derramado sobre ele, tanto que ele faz a menção de Arão, né? Lembra que Arão era o sacerdote na época de Moisés. E aí ele fala assim, esse óleo ele é derramado, mas ele derrama sobre a cabeça, ele escorre, ele passa pela barba, ele passa pela gola das vestes. Tem algumas versões que fala orla, a orla do vestido, né? Das vestes. Então não é a gola, é a orla, é a barra do vestido. Os sacerdotes usavam tipo um vestidão, né? Então é a orla, o mesmo lugar em que a mulher do fluxo de sangue tocou. Então ela se arrastou e pegou na barra do vestido de Jesus. Este óleo, ele era derramado sobre o sacerdote e ele era derramado sobre todo o corpo do sacerdote. Não havia uma parte que ficava de fora e chegava até a orla dos seus vestidos. Aí ele quer dizer assim, o que ele diz assim, que quando a igreja está unida, quando há um grupo de pessoas unidos, quando Israel está unido, então ele passa a ter a unção. Ele passa sobre ele uma unção, há um bom perfume de Cristo sobre este grupo de pessoas, e o inimigo reconhece o perfume de Cristo e ele é enfraquecido. Uma das coisas que o Senhor abomina, a palavra diz, é a discussão, é a dissensão, é a briga entre os irmãos. Isso é uma coisa que o Senhor abomina, porque o Senhor sabe que quando entra a separação, que quando entra discórdia, ele não opera. É um lugar que o Senhor não entra. É um lugar onde a unção do Senhor é impedida de fluir. O óleo, ele flui, ele desce, né? E é muito interessante porque você sente o óleo, ele começa a descer e você não tem controle mais. Ele vai descendo e ele vai marcando aquele ambiente. A unidade marca o ambiente. E aquele aroma que os sacerdotes eram ungidos era um óleo muito aromático, muito perfumado. Então ele está dizendo assim que é notável a diferença, o ambiente ficou diferente. Depois que os irmãos passaram a ficar unidos, o ambiente ficou diferente. Você sabe muito bem quando uma casa tem união e quando uma casa não tem, porque o ambiente fica diferente. É como se você sentisse, né? Você fala, não, essa casa tem cheiro de união. Não, essa casa tem cheiro de discórdia. Você percebe? Então ele está dizendo assim, agora aqui em Israel, a gente sente esse aroma da unidade. E aí ele continua dizendo, é como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. E essa parte é extraordinária, porque Hermon e o monte de Sião são lugares opostos. Há uma distância enorme entre um monte e outro. É muita distância, mas o que ele está dizendo assim, que a unidade, ela tem pernas. Sabe? É como ela se escoasse e ela vai de uma ponta a outra. Ela é contagiante. Ela alcança o lugar mais distante, que é o que nós fazemos aqui. É muito interessante porque eu tô aqui na minha casa, você tá na sua casa, tem gente em São Paulo, tem gente em outro estado, tem gente que assiste os vídeos posteriormente que tá na Bahia, que tá no Piauí, que tá em Portugal, e a unção da unidade, ela ecoa, ela chega até este lugar. Por que ela chega? Porque nós temos o mesmo propósito. Unidade é caminhar no mesmo propósito. Como nós caminhamos no mesmo propósito, não tem barreiras, não tem distância. Ah, mas a gente não tá junto. Para ter unidade precisa estar grudado. Aí o salmista diz, não precisa, porque ele desce de Hermon até o monte Sião, ele alcança.
Essa unidade, ele alcança, esse orvalho, gente, ele chega independente da distância, independente do lugar, ele chega. O orvalho chega. E ali, neste lugar de unidade, nesse lugar de ajuntamento, neste lugar de concordância, nesse lugar de alinhamento de pensamento, sabe o que acontece? O Senhor ordena a bênção. E essa bênção que é ordenada não é para um dia, não é para 2 dias, mas é para sempre. O Senhor ordena as bênçãos para sempre. Quer ver uma coisa? Para uma pessoa que não prospera, é uma pessoa que não tem alinhamento entre corpo, alma e espírito. Ela pode ter um corpo saudável, mas ela tem uma alma doente, ela não vai prosperar. E prosperar, que eu digo ser feliz, ter plenitude. Ela pode ter até uma alma saudável, mas se ela tiver um espírito aprisionado, ela não sai do lugar. Mas o corpo está saudável, a alma está saudável, mas o espírito está aprisionado, não vai sair do lugar. Então, o que o Senhor está dizendo? Que a unidade, a congruência, o alinhamento de propósito atrai a bênção do Senhor para aqueles que desejam. O que eu quero dizer para você nessa manhã é que o nosso propósito a cada manhã de orvalho é nós nos solidificarmos em Cristo. É nós ficarmos enraigados em amor. O propósito de nós nos reunirmos todas as manhãs é nós não esmorecermos, né? É nós continuarmos firmes com o Senhor. É nós nos tornarmos, sim, um pequeno exército. E gente, quando a gente fala exército, né? O que, pelo menos na minha mente, eu vejo uma multidão, assim. Na minha mente vem uma multidão, porque é um exército, é um monte de gente. O Senhor nunca trabalha com milhares e milhares de pessoas para um exército. Gideão, ele até tinha um grande grupo de pessoas para formar um grande exército. Ele até tinha muita gente que se propôs, por livre e espontânea pressão, a lutar. Mas o Senhor falou, não trabalho com essa quantidade de pessoas. O meu exército, ele é mais reduzido. O meu exército é um número menor de pessoas. Porque numa grande multidão não tem alinhamento de propósito. Começa cada um puxar para um lado. Num grupo menor é mais fácil você alinhar a mente e o propósito. Então o Senhor fala para Gideão, não quero um montão de gente não. Eu quero 300 unidos. Eu quero 300 alinhados. Eu quero 300 com o mesmo propósito. Tanto que a prova que o Senhor faz é para saber se eles tinham a mesma forma de se comportar. Ó, leva todo mundo lá para tomar água e você vai separar aqueles que tomarem água desse jeito, porque o nosso corpo, ele diz muito sobre nós. Então a forma como eles se comportarem, a forma como eles responderem a essa ordem é o que vai dizer se eles são alinhados ou se eles estão aptos para essa guerra ou se eles não estão. E quando Gideão coloca essa prova, o que acontece? Daquele monte de gente só sai 300. Daquela galera toda que tava lá só sai 300. Sabe por quê? Porque era só os 300 que tinha alinhamento de propósito. Era só os 300 que olhava, que estava dentro dessa palavra aqui, ó. Era só os 300 que conseguia enxergar o propósito de Deus. E quando o Senhor une os 300, há sobre eles uma unção, o óleo é derramado sobre eles e o inimigo reconhece unção. O inimigo reconhece o bom perfume de Cristo. O inimigo reconhece. Assim como ele reconhece também aqueles que são dele, né? Nossa, esse perfume aí eu conheço. É familiar aqui no inferno, pensa. Nossa, esse perfume é familiar, esse aqui é meu. Mas esse perfume, ele é fino. Esse perfume eu não tenho... Tem perfume que a gente usa, que a gente fala assim, essa roupa nem combina com esse perfume, porque ele é tão bom e ele é caro. Então, para usar esse perfume, eu tenho que colocar uma roupa à altura. É isso. O inimigo olha e fala assim, esse perfume não é de qualquer um. Esse perfume eu sei qual é da unidade. E contra a unidade eu não posso. Contra a unidade eu não posso, porque na unidade tem algo que eu não posso invalidar. O Senhor concede bênção e vida para sempre. Então eu quero te encorajar a primeiro, pedir para que o Senhor sempre te coloque em lugares onde você esteja alinhado com o propósito que Deus tem para aquele lugar.
Quando eu estou num lugar, fisicamente falando, num lugar onde eu não consigo acreditar nos propósitos daquele lugar. Quando eu estou num lugar que eu sou contrário, eu sou do contra do lugar. Não a bênção do Senhor. Eu prejudico a bênção deles e prejudico a minha. Então, primeira oração, Senhor, sempre me coloque em lugares onde eu esteja alinhado com o propósito do lugar, porque eu sei que assim a bênção do Senhor vai vir sobre mim. Uma outra coisa que eu te encorajo a orar é para que haja unidade na sua casa. A Bíblia fala assim que não tem como dois andar juntos se não houver concordância. Se você quer uma coisa, o seu marido quer outra, vocês nunca vão chegar no lugar nenhum, porque não há concordância, não tem o óleo, não tem a bênção do Senhor, não tem o bom perfume de Cristo para vocês avançarem juntos. Então tem que ter alinhamento de propósito. Oração, o marido ora uma coisa, você ora outra. O filho ora uma coisa, você ora outra. Não vai rolar, gente. Tem desunião. E onde há divisão de linguagem, não tem crescimento. Quer ver uma forma de você saber o que está no coração da pessoa? É você chamar ela para orar. E você falar assim, olha, você vai orar um pouco e eu vou orar outra coisa, mais um pouco sobre essa mesma coisa. Então, vocês querem comprar uma casa? Então, nós vamos orar sobre essa casa. Eu gostaria que você falasse com Deus. E aí, você vai ouvir o que está no coração daquela pessoa. E você fala assim, nossa, mas ela está pedindo para Deus... A gente falou que a gente vai comprar um imóvel. Ele está orando por uma casa e eu por um apartamento. Como é que Deus vai fazer? Como é que Deus responde uma oração? Que um quer um casal. Um quer uma casa e outro quer um apartamento. Um quer um carro vermelho e outro quer um carro verde. Tem que ter alinhamento de propósito. Qualquer pessoa, um sócio, você vai abrir um negócio, você quer ter um sócio, tem que ter alinhamento de propósito. Não adianta o sócio querer ser pequeno e você ser grande. Ou o sócio querer vender a prazo e você querer só vender à vista. Vai ter conflito. E neste momento a energia que a gente perde para resolver conflito era a energia que deveria ter sido colocado para o crescimento. Não há crescimento onde há conflito. A bênção do Senhor se estabelece na unidade. A bênção do Senhor só se manifesta na unidade. Então eu quero te encorajar a orar esse salmo para a sua família. Senhor, eu quero unidade na minha casa. Nós vamos crescer com o mesmo pensamento. Se você sente que o esposo, que o filho, que o sócio, que você está num lugar onde não tem alinhamento de propósito, fala, Senhor, precisamos. Talvez você tá pensando, tá com um pensamento errado daquilo que é o que Deus quer. Nós falamos sobre isso, né? Da gente voltar ao projeto original. Olha o quanto isso é forte. Quando eu volto ao projeto original, eu volto a pensar como Deus está pensando. Imagina, Deus quer me mandar para a Bahia e eu tô a fim de ir para o Rio de Janeiro. O que vai acontecer? Eu vou ficar empacado no meio do caminho igual o Jonas. Quando eu tenho um pensamento diferente com o pensamento do Senhor, eu não vou nem para o lugar que Deus quer e nem para o lugar que eu quero. Eu vou para um lugar de tribulação. Olha como isso é forte. Então, a unidade, gente, ela também tem que estar entre eu e o meu Senhor. Eu tenho que pensar como Ele pensa. Eu tenho que fazer o que Ele quer que eu faça. E se está difícil entender o que o Senhor quer para mim, eu tenho que perguntar. Eu tenho que pedir para Ele me convencer. É assim que eu faço. Quando eu percebo que o Senhor está mandando eu para que eu vá para um caminho que eu não quero ir, sabe o que eu faço? Senhor, Espírito Santo, me convence. Espírito Santo, me convence, porque eu naturalmente eu não quero, mas me importa te obedecer. O que eu quero, Senhor, é ter unidade contigo. A oração de Jesus, para finalizar, que eu tô gostando muito de falar, para finalizar. A oração de Jesus está em João. Jesus, antes de morrer, de ser sacrificado por nós, ele fez uma oração. Ele fez uma oração. E essa oração diz assim, Pai, eu quero que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. Senhor, eu quero que haja unidade entre nós. O que é unidade? Alinhamento de pensamento. Eu quero que eles pensem, eu quero que eles desejem, eu quero que eles almejem, eu quero que eles façam exatamente a tua vontade, Senhor. Assim como eu vim neste mundo para fazer a tua vontade, eu quero que eles também façam. Porque se eles fizerem, eles serão bem-sucedidos, porque se eles fizerem, eles vencerão, eles cumprirão a sua missão. Então a nossa unidade deve ser um com o outro e também com o Pai. E às vezes a gente não é unido com o Pai. O Pai quer uma coisa
e a gente quer outra. O Pai está falando, vai para um caminho e nós vamos para o outro caminho. E nos tornamos Jonas. E ficamos aí na barriga do grande peixe por dias, sem reconhecer que a vontade do Senhor é soberana e que nós estamos inclinados a fazer a vontade dele. Então, que o Espírito Santo possa nos convencer e que nós possamos entender o poder da unidade. Tem fragrância em unidade, tem cheiro. A unidade tem cheiro e o diabo reconhece e respeita. Ele fala, aqui eu não consigo entrar. É como se fosse uma nuvem e protege. E ele até quer, mas ele não consegue, porque não tem espaço para ele. Mas na contenda, na desunião, aí ele faz a festa, né? Aí ele faz a festa. Mas na união, não. É o lugar da ordenação da bênção do Senhor. Amém? Então fique com essa palavra, ore essa palavra e tome posse dessa palavra na sua vida em nome de Jesus. Continuamos firme no nosso jejum até sexta-feira e eu sei que grandes coisas o Senhor fará por nós neste período. E o maior propósito desse jejum é alinhamento, voltar ao projeto original, né, Senhor? A minha vontade eu deixo pra lá e pego a sua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Amo vocês. Até amanhã, às 7h01. Tchau!